No vídeo anterior, nós mostramos o principal resultado do artigo, que é aquele da tabela com a regressão com variável instrumental, mostrando o efeito das instituições no PIB per capita, e mostrando que esse efeito é até maior do que quando não é feita a correção pelos instrumentos. E também com a possibilidade de falar sobre causalidade, dado a fonte de variação exógena. O que nós vamos fazer nesse vídeo é a parte final do artigo, que vai tratar da questão da robustez, né? Que basicamente significa pegar outras variáveis que foram apontadas por outros autores em outros estudos, que podem desafiar o resultado deles. Então, essa é a ideia de robustez, você vê se com outras variáveis, normalmente você vai buscar na literatura para saber quais outras, teu resultado se mantém de pé. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é Laporta e Landres, Laporta e outros 99, o David Landres 98, eles levantam a questão do país colonizador importar, que é uma tese bem conhecida, quer dizer, não é que apareceu nesses artigos, é uma tese bem conhecida, que no Brasil se discute muito isso, em vários momentos, se as instituições, né, se as instituições portuguesas, se em vez dessas nós tivéssemos instituições inglesas, nós teríamos ficado um país mais rico, né? Se nós seríamos mais ricos se tivéssemos a Common Law e essas coisas lá dos ingleses. Então é uma discussão que aparece o tempo todo, eles vão explorar isso usando dummies para as colônias inglesas e francesas, e vão também tratar de outros assuntos à medida que for colocando, nós vamos comentando. Então, aqui estão as regressões, a primeira regressão com as dummies. As dummies dão, a dummy inglesa ela dá um pouquinho, dá significativa, a dummy não dá, a francesa nem sequer dá significativa, e reparem que é negativa. Então, se os ingleses fossem, talvez devia ser positiva, né, se essa teoria típica dos ingleses, mas dá negativa, mas o mais importante é que o efeito permanece robusto e a relação negativa entre mortalidade e instituições continua. Também continua quando coloca latitude, quando você começa a controlar por latitude. Aqui ele faz um estudo só com as colônias britânicas. Então vamos ver só as colônias britânicas. E ele pega os efeitos também, tudo perto de 1, né? Aqui essa parte, todo mundo perto de 1. E também negativo aqui, então o resultado é robusto a isso. Essa regressão aqui ele ficou faltando, mas era controlando por latitude. Também fica robusto. Aqui ele pega a amostra base sem as dummies, sem as dummies de britânica e francesa, mas com se a origem legal é francesa. Ele argumenta que, grosso modo, você tem duas fontes de origem legal para essas colônias, ou inglês ou francesa. Então, se ele botar para francês, o que sobra é inglês, né? Quer dizer, se é 1 para francês, quem é 0 inglês. Ela dá positiva, mas dá com sinal positivo, né? Então, o sistema legal francês, né, esse processual, e não a common law dos ingleses, acaba que tem efeito positivo, mas, de novo, o mais importante é que o resultado fica robusto, 1.10 significativo. Depois ele faz a mesma coisa contra... Esse argumento aqui inclusive o Hayek defende esse argumento, da questão legal, né, da common law. E eles não encontram, né, os números não estão mostrando isso. Isso aqui deveria ser negativo e não foi. Aí você tem... e o mais importante para eles é o resultado deles que estão se mantendo, controlando por latitude também. Aqui coloca variáveis relacionadas à religião, ele está colocando só o p-valor, ele não está colocando só para dizer que elas são significativas, ele diz que é por questão de espaço, mas de novo fica aqui perto de 1 significativo e aqui tudo negativo. Quando ele controla por latitude, continua perto de 1. E quando ele bota mais coisa, né? Quer dizer, ele bota a questão bota tudo, né? A francesa, a colonial francesa, as origens legais. O fato é que é robusto. Então, essa ideia da origem do colonizador, o resultado é robusto a isso. Pode colocar as dummies com origem de colonizador. Os resultados, às vezes, são surpreendentes da dummy, mas o mais importante aqui é que esse resultado que eles encontraram desse coeficiente perto de 1 significativo, ele continua. Em várias das regressões a dummies sequer são significativas. Conforme sugerido por Laporta e outros, as colônias britânicas parecem ter melhores instituições. Então,
Você consegue pegar um pouco isso, mas esse efeito é muito menor e mais fraco do que o encontrado em uma especificação que não controle para o efeito da mortalidade dos colonos sobre o desenvolvimento institucional. Aparentemente, outros estudos concluem que a colônia britânica possui melhor desempenho porque a Grã-Bretanha colonizou lugares onde assentamentos eram possíveis. Então, a ideia aqui é que esse desempenho que alguns encontram que as ex-colônias britânicas teriam, talvez não seja por conta da questão da common law ou por ser britânico, e sim porque a Inglaterra colonizou lugares com mais potencial para desenvolver essas colônias que ficariam ricas, né? Que não necessariamente é melhor para a Inglaterra, porque às vezes para a metrópole o ideal nem é a colônia ficar rica no futuro, mas aconteceu isso, e talvez aparentemente esse deve ser a explicação para esse resultado que outros estudos encontram, essa associação entre ter sido colônia inglesa e PIB per capita. Ela pode ser por conta dessa questão e exatamente porque essa associação meio que desaparece quando você faz o instrumento, né, eles argumentam isso. Então, essa aqui aparece em outros artigos, ele cita, tem isso. Coluna 3 e 4 apenas é com colônia britânica, como eu disse, tem aquele probleminha de faltar latitude, mas aqui fica a ideia, os resultados são muito semelhantes a das outras amostras, então esse padrão que eles estão defendendo talvez não dependa muito da identidade do colonizador. Aí tem Hayek e Laporte, eles enfatizam a importância do sistema de leis. Então, para abordar essa questão, os autores colocam Dame para a origem do sistema legal, francês ou inglês, nas colunas 5 e 6. E o resultado fica robusto, mantém os resultados. A coluna 7 e 8 são variáveis ligadas às religiões, a coluna 10 junta tudo, o resultado é sempre o mesmo. Então, passou nesse teste, é a conclusão dos autores, né? Passou no teste em relação à identidade do colonizador, sistema legal, a religião e essas coisas todas. Bom, uma outra discussão é a seguinte, é que a mortalidade dos colonos é correlacionada com o clima e outras características geográficas. Então, você pode ter certas características geográficas que influenciam a mortalidade do colono, por exemplo, clima, naquela época, e hoje influenciam o PIB per capita, e aí ferrou o instrumento. E aí ferrou o instrumento porque ele está pegando essas variáveis e não o que a teoria está propondo, né, que nós estamos aqui apresentando. Então, o que eles vão fazer na tabela 6, eles vão considerar variáveis geográficas, bem como presença europeu. Aqui a ideia é controlar por esse conceito de cultura europeia, que aparece muito, né, de cultura ocidental. É muito comum em várias discussões levantar essa questão. E aí eles vão tratar também de fragmentação etnolinguística, é difícil até de falar essa palavra, mas que tem a ver com as várias línguas, né, que várias etnias às vezes têm, como é que isso pode influenciar, se isso também não seria uma explicação. Os resultados, mais uma vez, ficaram robustos. Então, eles têm na primeira regressão, aqui na coluna 1, 0,84, quer dizer, sempre é negócio perto de 1 positivo significativo, aqui tudo negativo, aqui tudo positivo. Aqui eles estão botando as variáveis relacionadas à temperatura e umidade. Aqui eles colocam latitude, temperatura e umidade, exatamente para pegar essa ideia de que pode ser... Realmente você vê que diminui, né? Quer dizer, vai para baixo de 1, né? Essas talvez tenha algum efeito, mas o efeito principal continua. Positivo perto de 1, né? Quer dizer, ainda tem um impacto muito alto. Mas pode ser que essas questões de umidade, vamos pensar Brasília, né? Que é seco a beça, o cara vinha aqui e morria porque... Imagina sem o lago, né? sem ar-condicionado e tal. E isso pode continuar afetando. Então, eles estão controlando essas variáveis, mas não muda o resultado. O resultado ficou robusto e isso é o ponto central. Aqui eles estão colocando o percentual de descendentes europeus em 1975. Não deu significativo, dá até negativo o sinal, mas não dá significativo, né? Então, ficou robusto o resultado, perto de 1, como era para ser. Aqui deu 0,99 quando controla por latitude. Então você está vendo que o resultado é robusto a isso também. Aí ele vai botar a qualidade do solo, recursos naturais e uma DAME para ser sem mar, né, país preso, que não tem acesso ao mar. Tudo isso ele bota, controla por latitude, o resultado se mantém, né, que chega a 1,30. Finalmente, ele coloca essa questão da fragmentação etnolinguista. O resultado se mantém, a fragmentação tem um efeito negativo no PIB per capita, mas o resultado se mantém mesmo com esse ajuste, é que ele bota tudo, e o resultado se mantém. Então, nós estamos vendo que o resultado de que instituições importam
e esse efeito é maior do que se você só fizer uma regressão como lá no começo, ele é bem robusto, né? Nós já testamos para a questão das origens coloniais, da identidade, origem no sentido de identidade do colonizador, e o efeito ficou de pé. Agora ele testou para essas outras questões geográficas principalmente, de clima, de umidade, de qualidade do solo, de recursos naturais, e o efeito ficou de pé. Então é um efeito que está se mostrando forte. O último teste de robustez é para as doenças, que é essa questão que ele já tinha alertado lá, que talvez seja o desafio principal, e eles vão ver então a incidência dessas doenças. Os resultados continuaram robustos, não é? Então aqui ele está, aqui sempre a primeira é sempre a instituição, a medida institucional, e aqui ele está colocando para malária aqui, malária em 94, quer dizer, essa questão do efeito original a gente já tem, né? O efeito é agora. Aqui ele está colocando, controlando por latitude, né, que pode ajudar a explicar essas doenças também, não é à toa que a gente chama de doença tropical. Expectativa de vida, controlando por latitude. Você vê que aqui já começa a cair o coeficiente, né? O coeficiente cai bem. Quando eu boto mortalidade infantil, o coeficiente fica perto do que era originalmente. Mas continua o resultado, quer dizer, não tão forte, mas continua o resultado que instituições importam. As instituições importam. Aqui, controlando por latitude, eu acho que esse 0,55 é o menor das variáveis com variável instrumental, pegando a questão da mortalidade infantil. Aqui ele está usando os instrumentos completos, né, para todas as variáveis do lado direito. E aqui é usando febre amarela como instrumento e os resultados também continuam. Então, assim, o resultado importante aqui, assim, o resultado que instituições importam é robusto para tudo isso que ele fez. Claro que não existe checkmate em crescimento econômico. Eu fiz muito esse alerta na unidade... Foi na 2 ou na 3, eu não lembro, mas eu fiz muito esse alerta. Foi na 2, eu acho. Aquela do Salamartin. Então, por favor, todo o curso, como eu sempre falei muito na unidade anterior também, quando eu fiz as provocações envolvendo investimento e estabilidade política, é feito sobre aquele pressuposto, né? Não dá para pegar uma aula isolada, tem que olhar o contexto do curso. Então, o tempo todo eu estou deixando claro que não tem checkmate aqui. Mas ele dá muita evidência. A evidência é forte, não é à toa que a Acemoglu conseguiu tanta visibilidade para essa questão institucional. Ele ficou tão associado, porque vocês olham que ele bate de todos os lados. Aquela ideia de que quando a gente encontra um resultado, a gente bate no resultado, a gente maltrata o resultado para ver se a gente derruba o resultado, ninguém pode acusar a Acemoglu de não ter feito. Ele maltratou o resultado dele de todo lado. Ele podia ter parado lá onde eu terminei o primeiro vídeo e ter dito, cheguei, mas ele não fez isso. Mas se não tivesse feito esse teste de robustez, dificilmente ele teria publicado na American Economic Review, que é talvez a melhor revista da nossa profissão, certamente entre as melhores. Então, assim, mas é importante isso até para vocês entenderem como é que se faz esse tipo de pesquisa. Quer dizer, não é chegar, dizer, olha, eu acho que a variável tal é importante, aí faz lá umas regressões, encontrei. Não, você tem que questionar, mesmo depois que você faz tudo isso, ainda tem os problemas que nós já discutimos anteriormente. Será que se ele fizesse isso em para outro ano? Né? Será que se colocasse outras variáveis aqui? Então essa discussão toda permanece, embora ele tenha feito uma análise robusta, isso é inegável. Bom, vamos agora para as conclusões do artigo. Né? Existe uma alta correlação entre as taxas de mortalidade enfrentadas por soldados, bispos e marinheiros nas colônias e assentamentos europeus. Então, essa é uma conclusão, eu acho que está bem claro isso que está aparecendo. Entre assentamentos europeus e medidas iniciais de instituições, também ficou claro. São os resultados fortes que aparecem o tempo todo, e entre as primeiras instituições e as instituições hoje. Então, aquele mecanismo que ele propõe, os dados estão corroborando, ou pelo menos não falsearam, ou pelo menos nessa análise que ele fez, aquele mecanismo não foi falseado. Né? Mortalidade, tipo de colonização, instituições iniciais, instituições atuais. Houve uma consistência nessas coisas. Usando essas relações, o artigo estimou fortes efeitos das instituições na renda per capita dos países.
Então, é uma relação forte, tem um efeito considerável. O resultado encontrado não depende de outliers e é robusto por controles por latitude, clima, doenças atuais, religião, recursos naturais, qualidade do solo, recursos naturais, qualidade do solo, fragmentação etnolinguística e composição racial atual. Quer dizer, os caras usaram um monte de coisa para chacoalhar o resultado deles e o resultado ficou lá de pé. Teve um caso, a gente viu aí que diminuiu o coeficiente, mas continuou forte no sentido de significativo. Você continuou com uma relação positiva e significativa. Então, eles têm ali tem uma causa, como se dizem, né? Defender uma causa. De novo, insisto, não tomem isso como verdade absoluta, mas o que tem é uma causa. Ops, de novo eu fui. Então, esse é o artigo do Acemoglu, com Johnson e Robinson, porque que eu quis apresentar aqui, porque eu considero um artigo fundamental para essa avenida de questões institucionais que afetam o crescimento econômico. Então, a gente tem muito uma ideia, se vocês lembrarem lá do Jones, aquele que mostra a estabilidade do crescimento dos Estados Unidos, ele desafia a ideia da importância de políticas, não é? Quer dizer, olha, essas políticas talvez não sejam tão importantes quanto parece, porque em 100 anos, com vários tipos diferentes de política, a taxa de crescimento da economia americana ficou bastante estável. Então, tentando do que seria o crescimento. Se não vem dessas políticas, desses arranjos de políticas, pelo menos não quando a gente considera um período muito longo. Claro que políticas econômicas têm efeito no ciclo econômico, podem causar grandes depressões, tudo isso pode acontecer. Não é que a política econômica não importa para nada. Talvez ela não explique esse fundamento do crescimento. Essa questão chave. Talvez tenhamos que buscar em outro lugar. E ele se propõe a buscar nas instituições, mas nas instituições que vêm lá do período colonial. Não, quer dizer, uma coisa lá de trás, e mostra esses resultados robustos. Então, é um artigo importante, de um autor importante, talvez até leve um Nobel, quando a gente for nos encontrarmos para essa aula, já vai ter sido anunciado o Nobel desse ano. Ninguém vai questionar que o Acemoglu está no páreo, não sei se ele vai levar, mas também não entro nessas bolsas de aposta, mas é um autor importante, em termos de crescimento econômico atualmente. E esse artigo é bem marcante do trabalho dele, dessa questão das instituições. Então, espero que alguns de vocês peguem gosto para toda essa questão. Essa literatura continua, se vocês procurarem, vocês vão achar mais coisa, inclusive indo a questões culturais, né? Quer dizer, tem uma discussão importante que vem lá do Kenneth Arrow, que envolve confiança. Quer dizer, a economia tem muito a ver com confiança. Para uma economia funcionar, é preciso que as pessoas confiem num grau razoável uma nas outras. Quando você faz um negócio, grosso modo, você não tem como estudar o teu fornecedor. Quer dizer, eu vou num restaurante, eu peço uma comida, eu de alguma maneira confio que aquele cara não está botando uma comida estragada para mim, nem nada desse tipo, que ele está me entregando. Se ele disse que tem um ingrediente diferente, que ele realmente botou esse ingrediente, eu não preciso ser um conhecer para dizer isso. Então, essa relação é muito importante, né? Quando eu entro num táxi ou num Uber, hoje em dia, eu confio que o cara não vai mudar o caminho e me deixar no meio do nada. Essa confiança é importante. E aí você tem questões culturais, por exemplo, aqui no Brasil, tem pesquisas que mostram isso, o grau de confiança do brasileiro no outro, assim, medida assim, você acha que a maioria das pessoas são confiáveis, é muito baixo. Vai na Suécia, é muito alto. Então, questões culturais como essa, o hábito de confiar nos outros, como é que isso influencia. E essa literatura é uma literatura forte, que cresce, que vai buscar nessas coisas muito fundamentais a explicação para a riqueza das nações e não, sei lá, numa política de juros, né? Se o juro está mais baixo ou está mais alto. De novo, eu não estou dizendo que isso não importa, mas isso talvez importe em períodos mais curtos. No longo prazo mesmo, talvez o que importa seja isso, bem consistente com aquele resultado da estabilidade do crescimento. Afinal de contas, as instituições americanas permanecem
Claro, elas podem mudar, há quem diga que estão mudando, eu também não sou a pessoa ideal para entrar nessa discussão sobre as instituições americanas, mas se muda é um processo muito lento, né? Mas muito lento mesmo, não é um processo de anos nem de décadas, talvez seja de muitas décadas ou até séculos. Mas, de todo modo, esse é o artigo do Acemoglu, e eu paro aqui então. E o próximo vídeo nós vamos apresentar o do Dornbusch sobre populismo macroeconômico, que encerra a apresentação desse curso. Vocês podem estar sentindo falta do terceiro, sobre a relação entre crises e reformas. Ele está no curso, eu recomendo que leiam, mas eu reavaliei e achei que fazer uma aula inteira sobre ele não tem assim a característica. O próprio Dornbusch já sai um pouco, vocês vão ver que eles estão um pouco fora. Eu talvez mude essa seleção, mas o do Drazen e do Wissler, o Wissler é um dos economistas que eu mais admiro, talvez por isso que eu tenho insistido em colocar, mas eu ponderei e vou deixar só como leitura recomendada. Ele sai da lista de leitura obrigatória e provavelmente ano que vem, se eu ofertar de novo essa disciplina, entra outro artigo no lugar dele, talvez até no do Dornbusch, Eduardo, eu não sei se vou manter, mas achei interessante manter, até porque é um jeitão diferente, um jeitão de mata dos anos 80, para vocês darem uma olhada. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.